Uma das feridas que mais machuca as pessoas é a mágoa. Mágoa, a palavra já diz, quer dizer má água, é água parada. É algo que fica dentro de nós, remoendo, remoendo. E quem que nos magoa? Qual que é a característica da mágoa? A mágoa é uma ferida feita de dentro para fora. Como assim? Por isso que ela dói mais. É alguém que está dentro de nós. É alguém que é importante. A palavra importar quer dizer pôr para dentro. Então, alguém que é importante é alguém que estava dentro de nós. Por isso que a mágoa, ela dói mais, ela machuca mais. Porque era alguém que era importante, alguém que a gente queria que fosse outro. E por isso que dói duplamente. Primeiro porque nos machuca, então tem ferida. E depois porque era alguém que a gente precisava que fosse outro. Um pai, um amigo, um namorado, um marido, um filho, um chefe. A gente precisava tanto que ele fosse outro. E aí quando ele nos machuca, ele machuca a gente e machuca quem ele é dentro da gente. E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Porque a gente fica nessa coisa de tinha que ser diferente e a gente não aceita lidar. Então essa ferida continua corroendo dentro de nós. Um problema é um problema quando a gente não sabe lidar com ele. Por exemplo, quando a gente era pequeno e a gente tinha sede, a gente chorava porque era um problema, a gente não sabia o que fazer com isso. Quando eu aprendi que eu posso levantar e pegar um copo de água, ter sede não é mais um problema. Então, um problema é um problema quando eu não sei lidar. E quando eu não sei lidar com essa minha condição de poder ver que a realidade é diferente e que talvez o outro não é aquilo que eu precisava que ele fosse, eu posso me machucar menos e poder cuidar dessa ferida. Porque quando o outro me machuca, o que ele está me contando? Primeiro, de que eu tenho ferida, que eu tenho fragilidades. E depois, de que talvez ele não tenha condição de ser aquilo que eu precisava que ele fosse. Muitas vezes a gente coloca pessoas em lugares e a gente precisa que elas sejam aquilo e a gente intitula aquilo é mãe. Mãe não pode errar, não pode ter raiva. É marido, é namorado, ele não pode sentir. Então, eu não estou justificando o erro do outro, mas é a gente poder entender que talvez ele continua sendo humano com fragilidades deles. A gente já conversou em outros vídeos que a gente só dá aquilo que a gente tem dentro. Então, muitas vezes a pessoa, se ela está vomitando em você, é porque ela está com comida estragada dentro dela. Então, 50% do perdão é a gente poder entender a falta de condição do outro. Falta de condição não é falar que o que ele fez é bom. É poder olhar para o ruim, sim, que ele fez. Mas é poder fazer as pazes com a nossa possibilidade de cuidar disso, ao invés de ficar tentando matar essa pessoa dentro de nós. Como a gente fica com muita raiva e a gente quer destruir isso, essa pessoa que estava importante dentro de nós, onde que ela estava dentro de nós, então a gente começa a tomar veneno. Porque se está dentro de nós, quem toma veneno somos nós. E aí a gente começa a se machucar mais. E aí a gente faz úlcera, câncer, depressão, porque a gente está inoculando veneno para matar algo de dentro de nós. Mas quando eu tomo veneno, não mata só isso, começa a matar a minha condição amorosa, às vezes a minha condição de ver o bom da vida, o bom das coisas, eu começo a ficar ranzinza, eu só consigo olhar para o ruim. Então, perdão é uma coisa muito importante e não é para justificar o erro ou fingir que não aconteceu. É para a gente parar de pôr veneno dentro de nós.